nosso cumprimento muito amorável aos companheiros que aqui vêm neste ambiente. Que a paz de Jesus esteja conosco. Cumprimentamos encarnados e desencarnados que aqui se posicionam. Mesmo que a maioria dos que aqui estão não consigam perceber a movimentação dos bons espíritos, torna-se imperativo a presença desses companheiros, já que no mundo maior há uma lei em que diz que aonde se encontrarem uma ou duas pessoas reunidas em nome de Jesus, buscando melhorar a sua sociedade particular e, por conseguinte, a humanidade, aí eles estarão. Então, estamos muito bem posicionados, porque a doutrina espírita retrata exatamente das leis de Deus, quando ela, nos seus princípios, nos fala sobre religião, sobre ciência e sobre caráter, moralidade e nobre conduta. Então, a presença de espíritos num ambiente como esse, em que a gente está convocando a inteligência, o bom senso, a razão, uma nova forma de religiosidade, aonde iremos falar de Jesus e de Deus e das leis morais que dirigem as nossas vidas, é imperativo, repito, que eles estejam presentes. Então estejamos à vontade, porque eles estarão balsamizando as nossas dores, invocando os eflúvios do mundo maior para que possamos sair deste ambiente muito melhor do que quando aqui adentramos. Estamos navegando ultimamente em águas turvas, em águas agitadas. Temos visto como que não só o nosso país, mas o planeta tem transitado sob o açoite do medo, da angústia, da dor, da fome, do desemprego. E por isso mesmo, precisamos então de uma ferramenta melhor, que possa dizer às nossas consciências, que possa dizer ao nosso coração, mas também à nossa razão, de que não viemos para esse palco para sofrer. Não teria sentido um pai cujo o item primeiro do Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica do Espiritismo, nos qualifica Deus como infinitamente justo e bom, permitiria que nós trilhássemos angústia e dores como temos passado nos dias atuais. Então é necessário que busquemos um raciocínio melhor, é necessário que busquemos uma luz que possa nos nortear na escuridão da nossa ignorância acerca da nossa própria existência. Na introdução do livro dos Médiuns, que veio para nós em 1861, nos fala muito claro que os percalços que encontramos na movimentação dos trabalhos espiritistas dizem respeito à ignorância acerca dos princípios que norteiam esta doutrina. A doutrina espírita nos traz 15 princípios, exatamente a falta de conhecimento, lembrando que ignorância aqui não é o termo pejorativo do verbete, mas é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento desses princípios faz com que nos atrelemos ainda mais uma vez com o desequilíbrio, com a incúria, na invigilância do nosso trânsito do berço ao túmulo. Invocamos para nós a dor e o sofrimento. Muito bem. A frase que eu li ali estava escrito assim:
Espiritismo, conheça este caminho. Quem escreveu isso ali, quem disse isso, muito bem diz, porque o Espiritismo verdadeiramente é um caminho, e deixo muito claro aqui que não é o único caminho. Com todo respeito àqueles que não professam a doutrina dos Espíritos, com todo respeito aos outros que não creem em Jesus, e o número enorme, nós estamos falando aqui para espíritas. Então, não estou nos colocando acima de ninguém e nem abaixo, muito pelo contrário. Estou dizendo que o Espiritismo é um caminho. Quando em 18 de abril de 1857, neste livro, que nós chamamos de Livro dos Espíritos, eu vim apresentar a quem não conhecia. Kardec nos traz pela primeira vez o nome espírita e espiritismo. E nos traz o roteiro, traça um roteiro da nossa existência, já que essa obra, depois ela vai ser expandida pelas outras obras, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, como a quinta obra do Pentateuco kardeciano, em 1869. Então ele começa nos direcionando. O Livro dos Espíritos, enquanto filosofia com base científica e reflexos ético-morais, nos qualifica já no primeiro item do primeiro capítulo, Kardec perguntando aos espíritos: mas que é Deus? Que coisa é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, porque teria que ter uma personalidade. Ele pergunta então o que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, onipresente, onipotente, infinitamente justo. Só que nós não conseguimos entender, porque não sabemos o que é justiça. Nós não conseguimos dizer para nós mesmos o que é o amor. A mãe que ama o filho e quer que o filho a ame, ela está fazendo uma troca, pois o amor é uma via de mão única. Se Deus cobrasse de nós o amor que Ele tem por nós todos, o que seria da gente? Nós começamos por aí. Não sabemos dizer nem a nós mesmos o que é o amor, o que é a justiça. E aí nos complicamos, porque queremos que Deus venha dar para todos nós aquilo que o pedimos. E Oscar Wilde nos fala muito claramente: se Deus quisesse nos destruir, daria para a gente tudo que nós o pedíssemos. Então, na estrada da nossa vida, no norte, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, na primeira parte, Kardec pergunta e os Espíritos respondem: Deus é infinitamente justo. Mas nós, se não entendêssemos a reencarnação, não iríamos entender a Deus mesmo. Como pode nascer uma criança sem um braço, sem uma perna, um surdo-mudo? Como há fome e miséria no planeta que habitamos? E aí saímos do norte e vamos ao sul das nossas considerações. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, aonde os Espíritos nos apresentam o mundo espírita, o mundo dos Espíritos. E na questão 76, iniciando a segunda parte, que agora é o sul da nossa estrada, o norte era Deus, já sabemos que é Deus, que é uma inteligência suprema e que é infinitamente justo. E discutimos isso ainda, temos dúvidas, então vamos conjecturar com nós mesmos, porque nós somos deuses em pequena monta. Uma vez que o halo do Criador é o fluido cósmico universal,
E o perispírito de todos nós, como matéria-prima, recebe do fluido cósmico universal. Deus não tem como estar longe de nós, de nenhum de nós que aqui está. Não temos como separar de Deus, exatamente por conta dessa ligação perispirítica e espiritual. Pois bem, no sul da nossa estrada, então, Kardec pergunta aos espíritos: mas que definição poderá se dar de espíritos? Espíritos agora com E maiúsculo, porque na questão 23, Kardec também pergunta que é espírito, com E minúsculo, e os espíritos respondem que é o princípio inteligente do universo. Na questão 76, abrindo então a segunda parte, o norte da nossa estrada, o sul da nossa estrada, Kardec responde: os espíritos são seres são seres inteligentes da criação e habitam o universo fora do mundo material. Agora já temos uma luz ainda melhor. Sabemos que temos Deus, sabemos que não somos filhos de uma chocadeira, que não saímos do ovo de uma pata, tem uma programação, já que é uma inteligência suprema. O que significará o nome supremo? Já que é infinitamente justo, o que é infinitamente justo? Já que é onipresente, eles têm que estar comigo aqui agora, do meu lado. Eles têm que estar comigo dentro de uma mata, lavando uma roupa, fazendo uma comida, fazendo uma palestra, viajando, amamentando um filho. O policial, o pedreiro, o médico, o contador, todos esses no seu ambiente de trabalho têm que estar do lado de Deus, porque a lei é onipresente. Ou será que temos alguma caixinha hermeticamente fechada onde Deus não tem passagem? Como é isso? Acabei de falar aqui agora que o perispírito, que une a matéria ao princípio inteligente, é feita a matéria-prima que compõe o perispírito, vem do fluido cósmico universal, isso está em A Gênese. E o fluido cósmico universal é o halo do Criador, então o Criador está em mim. Mas agora eu já sei de Deus e já sei que sou espírito. Se sou espírito, eu já não sou um amontoado de átomos dirigido por um sistema nervoso central. Agora que eu sou espírito, eu tenho um trânsito livre quando eu deixar o meu corpo e agradecer, como uma roupa usada, e dizer ao meu corpo: obrigado. Foi a minha ferramenta de evolução, aí está. Quer seja negro, quer seja branco, mulher, homem, espírita, católico, ateus, judeus, quem quer que seja, qualquer obra que tenhamos lido. E aí nós deixamos o sul da nossa estrada e vamos ao leste da nossa estrada, que é a fala de hoje, as leis morais da vida. Na questão 614, os espíritos, Kardec pergunta a esses: o que quer dizer leis da natureza? O que é a lei divina ou natural? E os espíritos respondem: são as leis de Deus. É a lei que terá condições de trazer felicidade ao homem. E quando dela se afasta, o homem se sente infeliz. Fomos ao norte, fomos ao sul, fomos ao leste, vamos ao oeste. No oeste da nossa estrada estão as esperanças e as consolações. Na questão 920, Kardec pergunta aos espíritos: mas haverá felicidade completa no planeta Terra? E os espíritos respondem: não. Ele deve ter ficado muito sem graça, né? Não. Porque o planeta Terra é um ambiente de expiação. Está aqui. Está lá? Não, está aqui, na questão 920. Mas aí, Kardec sabia que a gente iria ler, iria ficar muito tristinho, e aí na 922 ele pergunta: mas não tem uma média para que a gente possa ter um pouco de felicidade? E os espíritos respondem: no campo da moralidade é a consciência tranquila. No campo material
é a posse do necessário, e isso basta. Ora, no campo da moralidade, a consciência tranquila e a fé no futuro. No campo da materialidade, é a posse do necessário. Está aí a nossa estrada. Por isso, quando eu li ali, Espiritismo, conheça esse caminho. O caminho está aqui, destrinchado em mais 4 obras, que são as partes das que aqui estão. Desta forma, como nós buscamos então um roteiro novo, uma luz que possa iluminar as trevas da nossa ignorância, desce ao palco do planeta Terra em 3 de outubro de 1804, mais precisamente às 19 horas em Lyon, na França. Mas um missionário toma corpo, reencarna, vem ser o mediador entre o Espírito Verdade e nós, vem ser o porta-voz do Espírito Verdade e nós. Nasce então o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que preferiu usar o nome de Allan Kardec, que era um nome do tempo em que ele foi sacerdote druidas, para não impor àqueles, já que até aos 50 anos, ele era um emérito professor, e já tinha um nome muito bom naquela região. E Kardec, então, traz para nós um novo conceito de religiosidade, um novo conceito de religião e, por conseguinte, um novo conceito de religiosidade nas páginas iluminadas do Livro dos Espíritos. Para que ele pudesse fazer valer a coerência desta obra, ele deveria falar a mesma língua de Deus. Ele deveria interpretar na filosofia, na ciência e na religiosidade o que as leis morais ou divinas citadas na questão 614, que eu vou voltar a elas, com as mesmas proporções. E Kardec toma dimensão dessa obra quando os Espíritos em Prolegômenos, na introdução do Livro dos Espíritos, prolegômenos são aqueles tópicos que vão ser discutidos durante a obra depois. Aqueles tópicos mais importantes. E os Espíritos então dizem para Kardec: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. O leitor, então, já percebe que Kardec é o codificador, mas não é o dono da obra. Kardec estava juntamente com Alexandre Aksakov, com Camille Flammarion, com Gabriel Delany, com Leon Denis, pronto para assumir a obra. E ele assumiu, e os Espíritos lhe dizem então com muito carinho: observe então, meu amigo, que essa obra é nossa. E quem assina abaixo está aqui para ser lido. Nada mais e nada menos do que São João Evangelista, São Luís, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Fénelon, Swedenborg, Franklin, Platão, Sócrates. Olha o nível dos Espíritos que registram, que anota Prolegômenos. E aí chega em nossas mãos o Livro dos Espíritos. Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804 e faleceu em 31 de março, em 1869, aos 65 anos, quando rompeu um aneurisma. Aí então, chegamos ao leste da nossa estrada, que são as leis morais da vida. Kardec já tinha feito o seu trabalho, poderia partir, e agora nós espíritas, simpatizantes da doutrina, ou os que queiram ler a filosofia espiritista,
que tem como base, já citei, como base científica e reflexos éticos morais. A terceira parte do Livro dos Espíritos, então, nos trazem as leis divinas ou naturais. E elas são a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de conservação, tá bom, a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, de igualdade, de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade. Estava ali então, registrado para nós, o roteiro para que pudéssemos tão somente ler e chamar esta responsabilidade para a gente. Era tão somente perguntarmos nós a nós mesmos, porque a partir do instante que a filosofia, a ciência e a religiosidade tomaram conta desse instituto, estávamos albergados no contexto divino. Não estávamos excluindo ninguém, como outrora nós fizemos. Retornamos espíritas, mas observem que quando a gente entra nas casas espíritas, nós temos algumas esquisitices. Ficamos querendo modificar a doutrina espírita. No capítulo 6 da conclusão do Livro dos Espíritos, dessa obra, Kardec fala que a força do Espiritismo está no bom senso e na razão, e no apelo à vida futura. Nós entramos e trazemos as esquisitices de outras doutrinas, não porque elas eram piores. Deixo isso muito claro para que não coloquem palavras na minha boca, porque elas não falavam o que a doutrina espírita fala. Por isso nós chegamos e quando lemos a obra, queremos entendê-la conforme os arquivos que estão no nosso perispírito. Ontem fomos celtas, ontem fomos franceses, ontem fomos guilhotinados, ontem fomos portugueses, ontem fomos normandos, ontem fomos bárbaros, vikings, visigodos, assaltamos, matamos, roubamos, incendiamos vilas. Depois, a lepra e a dor deu conta de uma parte de nós. Com cara de pois é, pedimos a Deus que nos desse outra oportunidade e retornamos como espíritas. Mas ainda, mantendo os arquivos desse tempo que passou, nós abrimos um Livro dos Espíritos e temos a ousadia de dizer, nesta questão eu não concordo com Kardec. Sim. Temos escutado isso. E você concorda então com quem? Concorda com ele, com os arquivos mais íntimos dele. Por isso é que nós não arrastamos ninguém para a casa espírita. A ninguém vem arrastado, vem por um arrobo de maturidade espiritual. Vem porque quer. E não precisa ser espírita. Vem, estude esse roteiro, estude a filosofia espiritista e siga o seu rumo. O que nós espíritas precisamos e queremos é que o máximo de gente seja feliz e seja lúcida e caminhe de tal forma que não faça papel de bobo como fizemos outrora. A nossa rebeldia não foi contra José que eu matei, ou contra Paula que eu abortei, ou contra Antônio que eu roubei. Não. O nosso erro são com as leis divinas. Por isso elas estão na nossa consciência. Eu vou falar sobre isso aqui agora. Os nossos erros não foram com as pessoas. Os nossos erros foram com as leis que regem a vida. E Joana de Ângeles, então, nos fala isso com muita clareza. Todas as vezes que um homem cai, a sociedade cai com ele. Todas as vezes que um homem soerga, a sociedade soerga com ele também. Então nós temos em Kardec um codificador de toda essa estrutura. Ele deveria falar, ele deveria trazer para nós então
um conteúdo doutrinário que nos tirasse Jesus da cruz e colocasse do nosso lado. Que dissesse para nós: olha, você está caminhando, está pensando, de você está saindo uma onda eletromagnética, que é uma força que saiu do seu espírito. O perispírito monta o fluido, constrói o fluido, o espírito tem a ideia. E você está do berço ao túmulo, posicionado em um raciocínio tal que você faz sintonia com o mal. Você faz sintonia com o bem. Você é Deus. Você fará de você o que quiser. Se nós não quisermos ir às casas espíritas mais, não tem problema nenhum. A doutrina é universal. O amor tem que ser universal. Deus tem que ser Deus de Alcione, de Órion, das estrelas benditas de Capela. Deus é Deus em todo lugar. Deus é Deus em Marte, em Júpiter, em Urano, em Netuno, em Plutão. Deus não é Deus da Terra. Deus não é Deus só nosso, mas é nosso. E uma vez que é nosso, nós temos essa herança para a eternidade, porque só Deus cria. Os outros são co-criadores. Isso está numa obra belíssima que se chama Evolução em Dois Mundos. Quando começa lá, co-criadores em nível maior, co-criadores em nível menor. Jesus é o nosso Cristo, vamos falar disso. Mas há Cristos em Marte, em Capela, em Júpiter, em Órion, em Alcione. Esse Cristo é nosso. Esse Cristo veio para nos apresentar esse Deus. Esse Cristo veio para nos apresentar essas leis, para que pudéssemos transitar na expiação. E por que expiar? Isso está no Código Penal da Vida Futura, número 16, da primeira parte do livro Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. É necessário que a gente se arrependa. Arrependendo, é necessário que a gente expie. Mas se nós arrependemos, a expiação, que é isso aqui, se faz mais suave, mais leve, mais branda. A expiação nada mais é do que o trânsito pelo planeta Terra. Nós estamos aqui expiando. E estamos expiando exatamente porque nos arrependemos. Mas expiar ainda é pouco. Porque aí vem a terceira parte. É necessário reparar. E aí voltamos no mesmo lar com aquela esposa que a gente já não queria mais, porque ela errou com a gente, ou eu errei com ela. Vem com aquele filho difícil, vem com aquela sogra não, vamos pular a sogra, vamos falar de esposa e filho só. Vimos com esposa difícil, com filho difícil, com uma filha complicada, um filho que ama um pai, uma filha que ama a mãe, e o litígio se faz no mais nobre laboratório de evolução humana que se chama família. E nós esquecemos isso. Achamos que o acaso, os espíritas sabem bem disso. Não há azar, não há capeta, não há demônio, não há sorte e não há acaso. Há uma lei de ação e reação. Não é uma lei de casualidade, é de causalidade. Por isso, a ninguém, dizem os espíritos, nos fala Joana de Ângeles mais precisamente, a ninguém a gente se une de improviso, a ninguém. Então olhemos demoradamente no olho daquele que nos perturba, e nós vamos saber por que ele nos perturba, porque aquele conteúdo antipático dele está sobrando em mim, aquele conteúdo agressivo do outro está sobrando em mim, é por isso que eu olho e enxergo e falo tudo que eu vejo dele, ruim, porque aquele ruim está em mim. E por que está do meu lado? A maioria de nós quisera que outras pessoas, entre aspas, melhores, estivessem do nosso lado. Ou não é assim? Eu escuto isso sempre. Eu não estou aqui falando, eu trabalho no movimento espírita há 30 anos, eu vejo isso o tempo inteiro. Eu quisera ter aquele pai do colega que é bacana porque ele não tem compromisso contigo,
Seu pai tem, aquele não tem. Então ele é bonzinho. A mulher do meu amigo é lindinha e cheirosa, porque eu a vejo poucas vezes e no ambiente social. A minha tem que lavar roupa, cozinhar, fica gorda, fica magra, estica e vai. O cabelo nem sempre está bonito. E eu olho, não é essa que eu tinha que ter vindo com ela. Claro que era. Por aí, meus amigos, a gente vê o tamanho da nossa inteligência, o tamanho, a dificuldade de nós nos posicionarmos diante dessas leis. E aí então, na questão 614, Kardec pergunta aos espíritos: qual definição se pode dar de lei divina ou natural? E os espíritos respondem: é a lei de Deus. Eu já citei isso aqui. E quando o homem dela se afasta, ele se torna infeliz. É a lei de Deus. Mas que é Deus? Eu falei aqui agora, Deus é inteligência suprema, é onipresente, está em todo canto. Dizem os filósofos: olhai a obra de um artista e direi quem é o artista. Ora, olhai o céu, olhai a lua, olhai as plantas, olhai a natureza, e direi quem é o autor desta obra, se foi algum humano. Olhai as obras, as criaturas, a natureza, olhai as combinações. Nós somos um planeta num sistema muito simples. Olha para o alto não, porque não tem alto, é lado, embaixo, onde for, e vamos ver 1 milhão de Via-Lácteas, 1 bilhão, quadrilhão de estrelas. Por que haveria de ter vida só aqui? E uma vida tão difícil como essa, por que haveria de ter vida só aqui? Então Deus é Deus do planeta Terra e o resto não se choca, porque outro Deus os coordena. Quando eu digo que a doutrina espírita é uma filosofia com base científica e reflexos ético-morais, porque nós não podemos ter um Deus da ciência, um Deus da filosofia e um Deus da moralidade. Então, quando os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. Aí Kardec pergunta na questão 615, a lei de Deus, a lei natural é eterna? E os espíritos respondem, eterna e imutável. Isso nos dá segurança. Quando eu falo que a gente lendo, a gente vai criando coragem de passar pelas vicissitudes, e por um orbe tão difícil como esse nosso, porque vai nos dando coragem. Quando os espíritos respondem para nós, a lei de Deus é eterna e imutável, ou seja, eu posso ficar tranquilo que ele não vai mudar conforme a cor do meu cabelo, conforme a cor da minha pele, conforme a minha estrutura monetária, conforme o meu grau de inteligência ou o meu nível de cultura. Deus há de ser Deus e é imperativo que essa lei seja assim, eterna. Quem muda é a criatura. Falei aqui bem há pouco que Deus cria, do Cristo para baixo todo mundo transforma. Deus cria. Então, quando nós saímos lá do antropóide, que era aquele macaco sem rabo, e recebemos o primeiro perispírito, isso está em A Gênese, recebemos o primeiro perispírito, de uma forma grosseira, rude, viemos ao longo de 6 bilhões de anos, evoluindo. O princípio inteligente que saiu do ser unicelular e hoje se estrutura numa fisiologia como a nossa, numa anatomia como a nossa, levou bilhões de anos para evoluir. Há uma inteligência em torno disso tudo. Chico narra
em uma das suas falas, que certa feita ele disse para Emmanuel assim: Emmanuel, eu quisera entender um pouco da Via Láctea. Emmanuel falou: então, tome posição de médio. Qual é a posição de médio? Eu conheço algumas, inclusive com muitas caras e bocas. Ele tomou posição de médio e começou a volitar. E saiu de uma estrutura, entrou em outra, daquela tinha uma outra, foi entrando em mais outra, e foi crescendo, e ele falou: pera, eu quero voltar e tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Chico, estou falando de Chico. Meus amigos, quando eu li aqui em Prolegômenos que quem assina é São João Batista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, Fênelon, Platão, Sócrates, esses espíritos estão anos-luz à nossa frente. Foi quem assinaram, está aqui, ó, assinatura, em Prolegômenos. Essa obra tem na retaguarda dessa obra a pleiade de espíritos puros, ao qual chamamos de Espírito Verdade. E não andam sozinhos. Na obra Caminho da Luz, nós vimos lá, logo no início do primeiro capítulo, existe uma comunidade de espíritos puros que coordenam o nosso sistema, ou seja, um trabalho em equipe. Estão ali, uma comunidade de espíritos puros. Precisamos acreditar nisso? Fique à vontade, não precisa não. Eu estou correndo atrás disso porque isso está melhorando a minha vida. Eu estou correndo porque melhora a minha vida, a da minha esposa, meus filhos e quem está em minha volta. Porque eu sei o que dizer quando os embates chegam. E os embates não são poucos. Exatamente porque estamos em processo de expiação. Na questão 919 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mas qual é a forma de nós melhorarmos nesta vida? Qual é a forma de nós melhorarmos um pouquinho? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Se a gente começar a olhar a nossa carinha no espelho, nós vamos correr apavorado. Se a gente olhar firmemente, como o Divaldo fez a pedido da Joana de Ângeles, começamos a olhar e a gente vai ver o que a gente não quer ver. E aí a gente vai entender por que a gente implicou com aquele arrogante ali. Por que a gente implicou com aquele antipático? Por que nós ficamos chateados com o racista, com o orgulhoso, com o violento, com o arrogante? Vamos ver isso tudo em nós. Vamos ver isso tudo em nós. E aí começa a nossa transcendência. Ora, Kardec tomou o corpo porque é a ferramenta de evolução no planeta Terra. Nós não temos outra ferramenta aqui a não ser essa. Por isso, a corpus e a corpus estamos evoluindo. Então, na questão 615, os Espíritos afirmam que essa lei é eterna e imutável. Então, confiemos em Deus. Na questão 617, os Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, se as leis morais só se tocam na parte da moralidade, da boa conduta, e os Espíritos respondem: não. As leis morais são as leis da natureza. Todas as leis, internas e externas, são leis divinas e naturais. E nós, então, chamamos para nós uma observação interessante. Então, Albert Einstein, então um cientista, quando estava buscando a sua inteligência científica, ele estava longe de Deus,
Será que Sócrates, Platão, Aristóteles, Demóstenes, quando estavam filosofando, estavam longe de Deus? Será que Chico estava longe de Deus? Não. Aí nós tomamos um choque. Não, Chico era uma alma boa. Então nós temos um Deus para Sócrates e um Deus para Albert Einstein. O que é uma incongruência. Nós não temos um único Deus? Então Deus é Deus de todas as leis. É Deus da filosofia. É Deus da natureza. Deus escreveu as suas leis na natureza. Deus é Deus da ciência, da conduta moral, da religiosidade, é Deus da filosofia. Por isso que Kardec, quando recebeu essa obra, tinha que nos trazer uma obra que tocasse a filosofia, a ciência e a religiosidade. Por isso é que em 1864, quando ele nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, ele só trata da parte moral. Ele não trata das predições, ele não trata dos milagres, ele não trata dos atos comuns da vida do Cristo, ele não vai às palavras que serviram de dogmas para as igrejas, ele só vai na parte moral. Porque a parte científica, ele tinha o livro dos médiuns, a parte filosófica, ele tinha o livro dos Espíritos com as suas 1019 ou 1018 perguntas e respostas, conforme a edição. A primeira edição tinha 519. Kardec, então, pergunta aos espíritos e eles respondem: Deus é Deus de toda a natureza. E aí, nós que achávamos que Deus só iria estar aqui, só ia estar no nosso templo cristão, Deus iria estar só na casa espírita, nós temos a certeza que Deus está dentro de uma mata com um vaqueiro, está com o policial que está de plantão ali, fazendo a parte que lhe cabe, está com um médico no hospital, porque somos seres gregários e fazemos parte da universalidade da lei de cooperação, está com o gari que está faxinando a rua, para que a gente não apodreça no lixo, está com quem limpou essa sala hoje aqui, tão limpinha, está com todos nós. Deus não é Deus de templos, Deus não é Deus de templos, até mesmo porque Jesus não tinha um templo, andava, e Jesus não chamava, não veio chamar a gente para Ele. Jesus veio nos apresentar estas leis. Nós ainda acreditamos que uma vez com o crucifixo ali, ou aqui no peito, Jesus está comigo. Eu acabei de falar aqui agora, que a religiosidade espiritista alberga filosofia e ciência, pois, se eu estou caminhando e estou pensando uma coisa ruim, o que é uma coisa ruim? Perguntarão para mim então, mas Cleito, o que é uma coisa ruim? A coisa ruim é aquilo que você pensa quer para o outro, mas não permite que o outro te faça. O pecado, o erro, a coisa ruim, é isso. Uma vez se nós nos inteirássemos disso e chamássemos para nós a responsabilidade da nossa gestão reencarnacionista, do nosso trânsito reencarnacionista, diríamos para nós todos os dias, porque agora, com as páginas iluminadas do Livro dos Espíritos, a religião é uma questão de foro íntimo. A religião já não é mais o templo, é o meu templo interior. De nada me adiantará estar dizendo essas coisas que eu sei, que eu estou falando aqui agora, que eu só li, estudei, se eu não buscar mudar o comportamento meu no dia a dia. Eu bem sei do que eu fui há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E como não dá saltos, porque o crescimento não é assim, é espiralado.
Nós crescemos assim, evoluímos assim, vamos evoluindo assim. Demoramos uma encarnação, duas, quase que com o mesmo nível de consciência. A não ser que queiramos procurar. E muitos poucos querem. Observem como que nas casas espíritas a maioria de nós não tem tempo para a doutrina. Porque as nossas necessidades especiais são outras. Estão arquivados aqui, eu citei aqui, nós viemos com esse arquivo e chega a ser um incômodo ficar estudando 1 hora o Livro dos Espíritos, ficar estudando 1h30 o ESD, ficar estudando passe, fluido, as obras básicas, a Gênese, o livro dos médiuns. Queremos sentar numa mesa e receber o Espírito, sem termos noção do que é aquele trânsito. Observe que ontem, o transe sonambúlico era a nota, era o tom da época, porque a doutrina estava se apresentando. Mas hoje, o médium tem que estudar, tem que ter moralidade, tem que ler, senão é uma reunião pífia, é uma reunião mediúnica que não acontece nada. E a gente acha que está fazendo um servição. O servição que a gente faz, meus amigos, nós todos, não vocês não, nós todos, eu estou nessa, é olhando bem firmemente para dentro de nós, chamando para nós a responsabilidade da mudança, enquanto estamos a caminho, porque nós nos arrependemos, nós estamos espiando, e nós temos que reparar com as leis divinas, os equívocos que nós fizemos com algumas personalidades. Por isso, na questão 621, Geraldo, Kardec perguntou aos espíritos assim, mas uma das perguntas mais instigantes da humanidade, há 10.000 anos o homem busca isso, e os espíritos responderam de uma forma simples, na questão 621 das leis morais. Kardec pergunta aos espíritos, mas aonde estão escritas as leis de Deus? No Alcorão? Na Torá? Na Bíblia? Nos Evangelhos? Aonde está escrita? Ele não diz isso, claro, eu estou só completando. Ele só pergunta, aonde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem, na consciência do homem. Ora, ficou melhor para a gente, ou pior, porque agora nós não temos que invocar nem Espírito, nem Deus, nem Jesus, se nós não quisermos a nossa transformação. Nós somos espíritos livres, temos livre-arbítrio, fazemos o que queremos. Uma vez consciente de que as leis estão em nossas consciências, por que não melhorar? Então, as leis de Deus, a Bíblia, está dentro de nós. A Bíblia está dentro de nós. Então, chamemos a Deus, chamemos Jesus com coerência, com vontade, com lealdade, porque senão é uma mentira, é um contrassenso. Quando Kardec responde que as leis divinas estão na consciência do homem, ele transportou a Bíblia para dentro de nós, os Evangelhos para dentro de nós, a lei divina e natural para dentro de nós, porque agora eu sei exatamente, nós todos aqui, o que a gente faz com alguém que não quer que o outro nos faça, na maledicência, na traição, na mentira. Nós sabemos exatamente dentro de nós, o que nos faz mal. Eu citei aqui as 10 leis, não precisa citar, não precisa decorar, não precisa saber. Mas nós, quando erramos uma delas, nós ficamos incomodados, porque sabemos que não fizemos certo. Então, quando os espíritos dão essa resposta, a lei de Deus está na consciência do homem. Nós deixamos os
penduricalhos de lado, as promessas, as inimizades, o contrassenso, as angústias, porque se as leis de Deus estão na consciência do homem, eu vou buscá-la em mim. O Espiritismo então fez isso por nós, fez com que agora nós olhássemos para nós mesmos e buscássemos Deus dentro de nós, e uma vez o encontrando, com as leituras que nos são necessárias, iríamos seguir o nosso roteiro e vencer as intempéries. Quando nós passamos por situações igual a essas que estamos passando, lembramos que o profeta Enoque já nos avisava disso. Iremos ter a divisão do joio e do trigo, mas não chegará sem tormenta. Lembramos que o calendário maia, que tinha 5.125 anos, nos alertava para essa época mesmo, que nós iríamos ter essa passagem dolorosa. E aqueles que leram o livro Paulo e Estevão, depois que Lívia, esposa do senador Públio Lentulus, foi estraçalhada pelos leões, e os corpos estraçalhados e os espíritos em pé cantando, Jesus se apresenta a Lívia e fala para ela isso: Lívia, o sangue dos mártires não serão em vão. A coragem e a fé os fará alcançar a paz no tempo aprazado. E o tempo é esse. Meus amigos, tomemos para nós esta responsabilidade. Esta é uma das encarnações mais importantes da nossa existência. Exatamente porque estamos numa transição planetária. Exatamente porque temos o conhecimento que esta filosofia nos dá. É uma doutrina que trata da origem e da natureza dos espíritos e a sua relação com o mundo corpóreo. Estamos aqui para isso. Não vamos brincar. O nosso tempo está passando célere e alguns de nós talvez não voltarão a esse palco. Não lhes peço que façam. Eu estou dizendo para vocês que é inteligente a gente fazer. Ninguém dá ordem a ninguém, porque temos livre-arbítrio, eu já disse, faremos aquilo que demos conta de fazer. Aí na questão 621A, Kardec pergunta aos espíritos mais uma vez: mas se as leis de Deus estão na consciência do homem, por que revelar? Por que a revelação? Jesus não disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, 5, eu acho. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador que permanecerá convosco para a eternidade. Ou seja, não era o traço de personalidade nenhuma. Era uma doutrina, era uma luz, o que seja, era uma orientação. Era o Paracleto. O que é o Paracleto? É aquele que orienta, que sustenta na dúvida, é aquele que acompanha, é o Paracleto. Então estamos aqui com essa doutrina abençoada, não temos que nos angustiar por ninguém, por nada. Aqueles que estão nos nossos lares e que não querem seguir esta luz, sigam outra, tem tantas outras. Eu estou aqui falando para espíritas, não estou dizendo que é o único. Para mim, essa é a estrada. Para mim, é Jesus. Para mim, é Jesus. Para mim, é doutrina espírita. Mas eu não posso impor isso à minha esposa, a meus filhos, pais, irmãos, cunhados, primos, tios, quem quer que seja, não posso. Pelo contrário, eles têm que ler em mim uma transformação.
para que eles percebam que há algo a mais do que uma leitura de um simples livro. Há um comportamento melhorado, há uma vontade de iluminar-se, há uma vontade de tropeçar menos, de cair menos, de violentar menos, de agredir menos. Então Kardec pergunta, questão 621A, se as leis de Deus estão na consciência do homem, por que revelar? E os espíritos respondem, porque os homens a esqueceram e a menosprezaram. O que nós fizemos? Nós pegamos uma bandeira e matamos em nome de Deus, ou não foi isso? O que nós fizemos? Montamos um tribunal e matamos em nome de quem? Você sabe muito bem disso. Nós, eu falo nós, porque nós estivemos na guilhotina também, nós estivemos na lepra também, nós estivemos como cruzados também, e aqui estamos, buscando recuperar esse tempo que já foi, buscando devolver às leis divinas aquilo que nós roubamos dela, porque éramos ignorantes. Então, diríamos ao Pai, ou à Câmara de Reencarnação, eu estou arrependido, me permita espiar, e espiando, eu vou buscar reparar. É assim que é. Então, quando ele diz, os homens a menosprezaram e a esqueceram. Na questão 622, Kardec pergunta então, todos podem conhecer a lei de Deus? E a resposta é, todos podem conhecer as leis de Deus, mas muito poucos a compreenderão. Por quê? E ele completa, só as compreenderão aqueles que têm bondade no coração. Os homens de bem ou os que procuram, está aqui para ser lido por nós. Os homens de bem e os que procuram. Como nós não conseguimos ser homens de bem, Ulisses? Porque a lista é enorme, nós estamos longe disso, eu estou longe disso, então, como eu não consigo ser homem de bem, eu vou procurar. Então eu procuro a cada dia, questão 919 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho manda essa receita para nós. A toda noite, eu perguntava à minha consciência o que eu não fiz de certo. O que eu fiz que se fizessem comigo eu iria achar ruim. No outro dia, eu iria pedir perdão. É assim. E quando os espíritos qualificam o planeta Terra de planeta de provas e de expiação, é porque merecíamos estar aqui. Ainda bem que o processo da reencarnação não nos deixa saber o que fomos numa vida passada, senão iríamos odiar pai e mãe, iríamos odiar irmãos, iríamos ter certeza que aquele chefe chato, eu fui um algoz dele, ou ele foi a minha vítima, e por aí vai. Não precisamos conjecturar essas coisas, precisamos olhar para nós, o que o Espírito está precisando urgentemente, nesta hora de transição, é olhar para si e perceber o herdeiro das leis divinas. E aos poucos, devagar, já que o crescimento é devagar, não é assim, porque a natureza não dá saltos. Nós vamos devagarzinho, mas vamos, dizendo não aos equívocos, todos os erros. Na questão 625, então, fechando a nossa fala, Kardec pergunta aos espíritos, quem Deus nos ofereceu para ser modelo e guia?
questão 625. E a resposta é curtinha: Jesus. Na Revista Espírita, fevereiro de 1858, leia o que Lamennais e São Luís fala sobre esses Cristos. E na nota está escrito assim: a doutrina que Jesus nos trouxe é a expressão mais verdadeira da lei de Deus. A doutrina que Jesus nos trouxe é a expressão mais verdadeira da lei de Deus. Por isso é que quando Jesus dizia: fazeis como as criancinhas, ele estava filosofando. Olha, vocês adultos, cheios de arquivos deteriorados, cheios de boca torta, façam como essas criancinhas que estão aqui à minha volta e que são ingênuas. Quando ele curava, quando ele dizia: perdoai 70 vezes 7 cada infração, perdoai os vossos inimigos, ele estava falando de caridade. E o Espiritismo qualifica a caridade. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Vou repetir, falei muito ligeiro, mas está em O Livro dos Espíritos. Caridade é benevolência para com todos. Então, aquele parente chato, vamos ter benevolência. Indulgência para com as imperfeições. Ora, então são todos com todos. Quem de nós aqui que é perfeito? E perdão das ofensas. Quem de nós consegue perdoar uma ofensa? Não levanta a mão não, que vai estar mentindo. Os espíritos estão falando para mim aqui. Estou brincando, claro. Quem de nós consegue perdoar uma ofensa? Então está aí. Jesus, quando curava, ele curava como? Era um milagre? O espírita não acredita em milagre. Milagre seria Deus derrogar as suas leis. Jesus falava como, gente? Falava: vá e não tornes a pecar. Não era assim? Então ele estava dizendo o quê? Você alcançou um nível de consciência tal, você alcançou uma condição de coragem e fé tal, que você está livre dessa angústia. Vá. E a lepra voltou em alguns. Então Jesus foi fraco? A cura dele foi fraca? Porque a cegueira voltou em alguns, a paralisia voltou em alguns, a lepra voltou em alguns, e não voltou em outros. Então Jesus nos trouxe aí o tríplice aspecto da sua doutrina. E qualificado pela nota da questão 625, é verdadeira, é a expressão mais verdadeira da lei de Deus. Chegando ao fim da nossa fala, queremos dizer ainda que Paulo de Tarso, em suas viagens, viu a necessidade de nós nos unirmos, de nós estarmos mais juntos para fazer um trabalho melhor. Ele percebeu, depois da sua queda do cavalo em Damasco, depois que as escamas foram limpas do seu olho, ele voltou a ver de novo, ele percebeu que era preciso se unir aos que estavam ali com ele. E é o que eu digo aqui nessa noite: os espíritas precisam se unirem um pouco mais, precisamos estudar um pouco mais, para falarmos com firmeza, sim, sim, não, não. Precisamos compreender esse Deus um pouco mais, precisamos entender Jesus um pouco mais, precisamos saber do que estamos fazendo aqui. E quando ele chega de uma viagem da cidade de Corinto, ele recebe um monte de carta e começa a chorar, porque ele diz: eu não vou dar conta. O que eu vou fazer com essas cartas todas, centenas delas, pedindo socorro? Jesus aparece como apareceu para Lívia.
Ele diz: Paulo, Paulo, não esqueças do poder do Espírito. Redija cartas, eu lhe inspirarei. Mande as cartas com as minhas palavras. E era isso. As leis morais da vida querem dizer para nós que muito mais do que um amontoado de átomos dirigido por um sistema nervoso central, nós somos espíritos eternos. Nós não viemos para esse palco tão somente para nos nutrirmos de matéria, porque o corpo é perecível, mais 50, 60, 70, 80, os que forem até lá, muitos não estão indo, vão deixar a sua roupinha e vão voltar ao mundo maior. Aqueles que têm lido as obras de André Luiz, os mensageiros, obreiros da vida eterna, missionários da luz, têm visto como os umbrais estão cheios de espíritas, mais grave, de dirigentes espíritas. Quem leu aqui, viu o que o nosso amigo presidente de casas espíritas, Frederico Figner, presidente de casa espírita, evangelizador, chegou lá opaco, sem luz, e se confundiu naquela angústia. Não estou falando dele, estou falando de nós. Se nós desencarnássemos amanhã e não desse para vir a quarta palestra, como iríamos chegar no mundo maior? Voltemos então, meus amigos, aos nossos lares. Chamemos para nós a responsabilidade de melhorar a nós mesmos. Olhemos com propriedade e vamos tentar ver esta Bíblia, este Evangelho, esse Deus dentro de nós. Vamos caminhar de tal forma, iluminados e seguros, que possamos ser felizes um pouquinho mais e permitir que sejam felizes aqueles que pululam, que surgem em torno das nossas jornadas. Que a paz esteja com todos nós, que possamos levar deste pequeno santuário que se fez aqui nesta tarde e noite, os eflúvios que descem sobre os nossos espíritos, sobre os nossos corações, que os levemos aos nossos lares, ou aonde quer que estejamos nos dirigindo nesses instantes. A minha gratidão pela oportunidade que se fez na noite de hoje, e o meu abraço carinhoso a todo o movimento espírita da cidade de Governador Valadares e região, em nome da Aliança Municipal Espírita também de Teófilo Otoni. Que seja assim.